Bom, gente, vamos dar continuidade, então, ao primeiro workshop de imunologia da UESC, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Esther Sabino, que tem um currículo invejável na área de virologia, e eu já queria antecipadamente agradecer a doutora Esther pelo aceite, né, e pela participação aqui no nosso evento. A gente já fez um resumo, né, do currículo da doutora Esther na página do evento, mas eu gostaria de destacar, né, algumas coisas, né, que ela realizou nesse período que são muito importantes. Ela faz parte do grupo que sequenciou por primeira vez, né, aqui no Brasil, o SARS-CoV-2, e ela vem desenvolvendo, né, uma linha de pesquisa muito importante, e colaborações, inclusive, com pesquisadores fora do Brasil, no entendimento, né, das características moleculares desse vírus e das mutações. Recentemente, elas publicaram, né, o grupo publicou um artigo que a professora Esther vai comentar bastante aqui com a gente. Então, muito obrigada, Esther, pela presença, e passo a palavra aí para você, e a gente já pode começar a nossa conversa. Muito obrigada, Carla, pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer te revê-la, e obrigada novamente. Então, vamos lá, Esther, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história mesmo na virologia, como que você acabou trabalhando, né, com o SARS-CoV-2 nesse trajeto aí na epidemiologia molecular. Então, na verdade, esse estudo começa com o estudo do Zika. Quando teve a epidemia de Zika, nós conhecemos esse grupo em Oxford, em um grupo na Universidade de Birmingham, e a gente conseguiu um recurso do Reino Unido para sequenciar o Zika, com uma nova tecnologia que se chama Mini-Ion, que é uma tecnologia mais fácil de trabalhar em qualquer lugar, né? Ela é muito simples. Então, nós começamos com isso, era uma tecnologia cara no começo, mas a gente trabalhou com Zika, e entre a epidemia de Zika até agora, a gente continuou tentando melhorar esse sequenciamento para torná-lo mais barato, visando a gente responder a epidemias. Então, nós ganhamos um outro recurso agora da FAPESP, junto com a agência inglesa, então os ingleses têm o apoio de lá e a gente tem o apoio daqui. E o objetivo era trabalhar os arbovírus. Na verdade, o ano passado a gente trabalhou bastante com as amostras de febre amarela, e a gente estava organizando todo o projeto com o Instituto Adolfo Lutz para responder à epidemia de dengue, que a gente achava que ia ter uma grande epidemia esse ano. E nós estávamos no Instituto Adolfo Lutz quando as amostras chegaram, foram detectadas pelo Hospital Einstein. Então, a gente, primeiro, desde janeiro, a gente já estava olhando que esse vírus podia chegar, os nossos colaboradores ingleses já tinham testado os protocolos lá na Inglaterra e enviaram todos os primers, todas as coisas necessárias para a gente fazer aqui, caso chegasse. Então, quando chegou, foi bem rápido fazer a sequência, porque, na verdade, a técnica demora entre 24 a 48 horas para ser realizada, por isso que foi rápido, que foi realmente que a gente fez a mais foi organizar tudo antes, para ter tudo pronto para poder fazer assim que chegasse o primeiro caso. Foi uma força-tarefa mesmo, né, Esther, com o grupo? Eu acho que eu acho que os projetos, para a gente ter boas respostas, você precisa ter cientistas já organizados previamente, trabalhando com recurso. Então, foi esse recurso prévio da FAPESP que permitiu que a gente tivesse pronto. Então, é muito difícil chegar uma epidemia e as pessoas a irem pedir dinheiro para conseguir trabalhar essa epidemia. Ela vai fazer com o dinheiro que está lá e com as pessoas organizadas. Então, a pré-organização é que faz a diferença. Sem organizar, não dá para fazer rápido. Então, eu acho que a gente tem que se organizar e se preparar para possíveis epidemias. E isso começou na China essa, mas podia começar em São Paulo. Então,
o que cada lugar está organizado para poder detectar um agente novo e limitar essa epidemia. Eu acho que é essa a maior dificuldade. É. Então, e aproveitando o que você falou, né, das epidemias que podem surgir em vários lugares, né, queria que você falasse um pouquinho sobre essa possível origem do SARS-CoV-2 e o salto, né, que parece que ele fez, né, entre espécies. Então, a transmissão de animais para os seres humanos é comum. As pessoas acham que acontece isso assim, mas é muito comum. E, na verdade, existem hoje já 7 coronavírus com esse. 4 deles são comuns na espécie humana, já estão transmitidos normalmente na infância e causam resfriado, mas, na verdade, eles também foram transmissões de animais para seres humanos desde a existência, desde que o homem existe. De alguma forma, foi a espécie que pegou de outra espécie. Na verdade, a última transmissão aconteceu em 1890, foi uma epidemia que matou muita gente. Acreditava-se que era influenza, hoje acho que foi o último coronavírus que tinha introduzido e que ficou na população. E que veio de roedores. Então, os principais animais que têm coronavírus são os roedores e os morcegos. Depois disso, e eu acho que é por isso que a gente tem que estar preocupado, nos últimos 20 anos teve 3 introduções. Então, alguma coisa que aconteceu, 4 introduções durante toda a vida da existência da espécie humana, agora, em 20 anos, foram 3. O SARS-CoV-1, que veio de um morcego, passa para um outro animal, que tem mais na Ásia, e causou uma epidemia grave que, diferente dessa, ele transmite, mas não transmite tão fácil e não tem tanta gente assintomática. Por isso que ele acabou sendo mais fácil segurar esse vírus na Ásia. Chegou no Canadá, mas não expandiu tanto. A segunda entrada foi a MERS, que também é morcego, que passa para o camelo e que ainda ela está crônica no Oriente Médio. Volta e meia aparecem pessoas com essa doença, mas ela não se espalhou. Também porque os casos são muito graves, logo você detecta o surto e ele não transmite tão fácil entre as pessoas. E, finalmente, essa, que a gente ainda não sabe qual é o animal, então, o que se sabe? Existe uma sequência que é de um morcego, mas essa sequência divergiu da atual há 35 anos atrás. Então, na verdade, a gente não sabe o mais recente qual é o animal, se é outro morcego, se isso, onde que está. O que acontece normalmente é que passa de um morcego para um outro animal e desse animal para os seres humanos. E no início, como aquele mercado na China tinha muitos animais vivos dentro do mercado, as pessoas acharam que tinha acontecido lá e que era algum dos animais que estavam lá e que passaram para seres humanos num lugar cheio de gente. Aparentemente, eles não acharam o vírus lá, mas assim, às vezes a gente não tem os dados, não que foram publicados e coisas assim. Então, é muito importante, mas também pode ser que não fossem aqueles animais, que simplesmente a primeira pessoa que ficou mais infectada e transmitiu para um monte de gente trabalhava lá no mercado, e aí acabou transmitindo para muita gente um lugar fechado e acabou sendo o mercado foi o centro onde se expandiu o vírus, e não a origem do vírus. É muito importante agora trabalhar muito os animais na região para tentar achar um possível hospedeiro. E é importante a gente saber o possível hospedeiro, porque se existe esse vírus, ele pode entrar de novo um pouco diferente. Sim. Então, você conhecer, e não é fácil, porque é uma agulha no palheiro, você tem que estar um monte de animal, pode ser que ele exista em alguns hospedeiros, mas não seja frequente, então você vai ter que estudar muitos daquela espécie, você não sabe qual é a espécie, então demorou para descobrir no SARS-CoV-1 qual era o hospedeiro. E é possível que demore nesse caso também, principalmente se esse
hospedeiro intermediário não for na região de Wuhan, que é uma outra hipótese que o pessoal começou a fazer agora. Mas eu imagino que a China esteja buscando ativamente para saber da onde que é, até que porque para eles é o que mais interessa, porque eles podem começar uma segunda epidemia sem eles saberem de onde vem. O fato de ter lá não quer dizer que a gente não tem, a gente também tem morcego aqui, a cidade de São Paulo é cheia de morcego, a gente conhece poucos coronavírus locais e outros vírus, existem milhões de vírus na população. Então, assim, milhões de vírus em todos os vertebrados, em todos os animais. E a gente não conhece a maioria deles. Então, uma sistemática de se entender qual é essa diversidade, qual que é o viroma do planeta, vai ser importante para a gente poder saber de onde podem surgir, como eles podem recombinar e tudo Sim. mais. E tem o pangolim nessa história, né? Que foi também Sim, um sim, o dos pangolim hospedeiros. é outro. O pangolim, ele tem uma pequena região que é mais parecida com esse do que o do morcego. Só uma região. Ele é mais diverso do que o vírus humano. Apenas uma região que tem essa mutação que facilitou a entrada do vírus. Então, o que se imagina é que existe esse outro animal onde tem ocorrido a recombinação do Certo. vírus que está no pangolim, o vírus que está no morcego. Quer dizer, de alguma forma, outra coisa que é comum no coronavírus, ele tem pouca mutação, mas ele recombina bastante. Então, no seu ciclo de replicação, tem bastante recombinação. Então, pode ter ocorrido isso em um outro animal, quer dizer, a recombinação e a aquisição dessa pequena região no envelope que facilitou a clivagem para a entrada do vírus na célula humana. E outra coisa que vale a gente pensar também, que agora é pensar o contrário, o fato de você ter tantas pessoas aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo infectadas, elas agora podem ser o vetor reverso, ou seja, nós podemos transmitir para outros animais aqui. E ao transmitir para outros animais, esses vírus podem recombinar com os coronavírus locais e criar novos recombinantes. Então, realmente, assim, quando a gente para e pensa, a gente fica assustado das possibilidades, entendeu? Realmente. Mas, na verdade, é isso que está acontecendo e mostra o nosso descuido com o meio ambiente, colocar animais também em situações extremamente em situações que facilitam a transmissão do vírus entre eles. Então, você diminui o espaço, então eles acabam ficando mais juntos. Então, além de você poder transmitir, eles podem também transmitir mais entre eles. É interessante ver que no zoológico lá de Nova York, os felinos todos se infectaram. Então, é bem comum. Também nessa epidemia em 1890, que eu falei, foram os cachorros se infectaram, os gatos, as vacas, as vacas também se expôs, todos esses animais, eu não sei qual que eu falo espécie, mas os bovinos, agora deu uma Isso. apagada, os bovinos se infectaram, então, assim, foi roedores também, então, realmente, vários animais se infectaram, e eu acho que aqui também já está cada vez aparecendo mais que os gatos e os cachorros podem se infectar, apesar de terem pouca sintomatologia, mas a gente não sabe os outros animais selvagens. Como cada vez mais a gente vai tendo contato com o mundo silvestre, também nós podemos ser uma via reversa de transmissão do Sim. vírus. E por que que os morcegos, então, parecem ser a chave desse ciclo, Esther? O que que o morcego tem de diferente ou de adaptável que faz ele estar na cena dessa questão toda? Eu não entendo muito de morcegos, mas outro dia eu assisti uma boa apresentação no TED Talk sobre morcego, que eu gostei muito, e realmente os morcegos, eles são bem diferentes do resto dos mamíferos.
e, na verdade, quando você olha a árvore, parece que eles se separaram logo no começo. E tem muita coisa diferente, tanto de imunologia, e aparentemente eles conseguem ficar com muito vírus, eles ficam sem nenhum problema com um monte de agente viral, e tem várias coisas diferentes. Eles são realmente uns animais muito interessantes de estudar, a resposta, tudo, porque é muito diferente. São animais que vivem muitos anos, eu não sabia disso, um morcego vive 40 anos, 80 anos. Isso aí, assim, é muito diferente dos restos dos mamíferos, que quanto menor o mamífero, menos tempo vive. Uhum. E o morcego, ao contrário. Então, tem muita coisa para aprender na natureza, e esse realmente é um animal extremamente importante para o ecossistema, né? Tem uma importância enorme, e se acabarem os morcegos é um problema sério para a humanidade toda, mas é bem diferente. É a questão do ecossistema. A gente vai quebrando uma coisinha aqui, ali, até que a coisa desmorona. Então, a gente realmente está no momento da civilização que ou a gente para e pensa o que está acontecendo com o meio ambiente, ou não vai ter muito o que fazer daqui a pouco. Então, a gente realmente precisa tomar consciência da questão ambiental. Você falou tem morcego em São Paulo, né? Aqui na região, né, na região sul da Bahia, tem muito morcego, porque tem muita mata atlântica ainda, né? Existe uma área ainda preservada de mata, então assim, é uma diversidade enorme de espécies. A gente tem pesquisadores aqui na UESC que trabalham com os morcegos, e é bem isso que você falou, eles têm características imunológicas que não se vê em nenhum outro animal, né? Então, é uma coisa muito interessante mesmo. Eu acho que se existe alguma coisa que a gente tem que refletir sobre essa questão nesse momento é sobre isso que você falou, né, o impacto que a gente vem gerando na natureza e estudar, né, esses outros animais que a gente conhece ainda muito pouco. Né? Bom, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre a importância do sequenciamento e do conhecimento das mutações e recombinações do SARS-CoV-2 para as outras áreas da ciência, como a imunologia, por exemplo. Esse trabalho que vocês vêm fazendo. Então, a questão de você entender como o vírus está divergindo é importante para várias coisas. Então, o trabalho que a gente fez depois que a gente sequenciou aquele primeiro caso, na verdade era essa a ideia, não era só um caso, não resolve o problema, você tem que fazer uma sistemática. Então, nós coletamos 400, em torno de 420 amostras vindas de quase todas as regiões do país, de 80 países, mais ou menos de 80 cidades diferentes, para entender como o vírus se espalhou no país. Então, a primeira questão é como é que ele se espalha. Então, aparentemente, entraram mais de 100, pelo menos 100, provavelmente muito mais que isso, linhagens diferentes, ou seja, pessoas que chegaram ao país tendo um vírus que difere do outro, mais ou menos por aí. Mas dessas 100 linhagens, só 3 se espalharam. Na verdade, tem 2 que se espalharam mais e uma que é um pouquinho menos, que é uma que provavelmente entrou no Ceará. Essa tem mais casos no Ceará, mas não espalhou tanto pelo país. As outras 2 chegaram provavelmente na região sudeste, e se espalharam inicialmente mais localmente e depois a distâncias maiores, provavelmente via aérea, as pessoas viajaram para voltar para suas casas e já estavam infectadas aqui na região sudeste. Então, a ideia, primeiro, é esse caminho de como transmitiu e como foi essa transmissão. E a gente ainda não entende bem por que tem o que a gente chama bottleneck, ou seja, um funil, porque de 100 só 3 conseguiram se estabelecer. Mas essas 3 é que se estabeleceram. A outra coisa, a gente estuda e analisa as sequências, elas não têm muita diversidade ainda, a diversidade é pequena, provavelmente não o suficiente para impactar em vacinas, ou pelo reconhecimento dos anticorpos, ou testes sorológicos. As divergências afetam pouco os testes usados aqui, talvez uma
uma delas afetaria mais o teste usado pelo CDC da China. Então, assim, a gente tem que fazer essa vigilância para saber o impacto em testes diagnósticos. E, assim, conhecer, porque se tiver algum antiviral, a gente precisa saber quais são as mutações, porque pode ser que essa droga sofra com algumas mutações. Então, na verdade, ele dá o baseline, o dado inicial, para que outras empresas que estejam desenvolvendo, outros grupos, possam saber, naquela região onde o seu antiviral ataca, qual é a diversidade. Então, já existem acumulados nos bancos de dados mundiais em torno de 60 mil sequências. As pessoas estão colocando muitas sequências, principalmente a Inglaterra, praticamente está sequenciando quase todos os casos que eles têm. Então, assim, que eles detectam, eles têm uma proporção, eles estão sequenciando muitas amostras, para tentar entender e ver como esse sequenciamento pode ajudar a entender como o vírus está caminhando. Aqui ficaria muito mais difícil, o custo é alto, ainda a gente não tem a capacidade de números tão grandes de sequência. Mas, de qualquer jeito, já deu para ter uma boa ideia de como está evoluindo e que a gente vai ter esse grupo, então, de sequências que são mais comuns no Brasil. E essa afirmação de que só três, né, que você falou, três grupos, né, três que entraram de fato e se espalharam, a gente pode então dizer que esse vírus ele muta pouco mesmo? E ele Não, recombina mais? são coisas diferentes. Aqui a gente não está vendo a recombinação ainda. Então, a mutação a gente vai vendo nessas três. Essas três vão adquirindo mutações com o tempo. Mas são linhagens que a gente diz assim, a origem das entraram 100, ficaram três que deram origem a várias, né, depois delas, que aos poucos vão acumulando mais mutações. Mas esse acúmulo é bem lento, é bem diferente do HIV, que logo adquire um monte de mutação. Então, ele é lento, mas dá para ver a origem, dá para saber quando ela entrou, dá para saber que as três vieram da Europa, por exemplo. Então, esse tipo de dado você tem. Então, as sequências chegaram em esses três indivíduos que deram origem a essa epidemia no Brasil, eles chegaram mais ou menos, pelo menos as da região sudeste, desculpa, entre final de fevereiro e primeira semana de março. Esse é o período que a gente acha que a sequência que os indivíduos chegaram e transmitiram essa. Não é a sequência a amostra que a gente sequenciou, isso é inferido. Baseado um grande número de amostras, você pode inferir quando a origem chegou. E vocês, foi esse artigo que vocês publicaram agora, né, Esther, na Science? Isso. Então, é o baseline do Brasil, para que vai servir de base para os outros grupos que estiverem estudando e para a gente mesmo que vai continuar sequenciando o vírus no país. E conhecendo um pouco, né, esse padrão que vocês conseguiram detectar nesse estudo, qual a sua opinião sobre esses modelos de vacina que vêm sendo aplicados? Que existem vários agora, né? Então, na verdade, eu não entendo muito de vacinas e quais são. Existem várias vacinas usando ferramentas que a gente usa há muito tempo para vacina, e outras mais novas. E o que eu posso dizer assim, eu acho que a sequência vai ter pouco impacto e mais ou menos eles estão usando várias sequências muito parecidas, se não a mesma, de vírus. Mas tem até o vírus lisado, né, Esther? Tem até grupos trabalhando com lisado diretamente. que é a vacina antiga, né? Que é como você fazia vacina antigamente. Pode ser até que seja a que mais funcione se não tiver. Então, na verdade, em ciência, eu acho que é só testando mesmo, não vai ter muita saída, a não ser testar e ver qual que é mais segura e qual que gera mais resposta. A gente não sabe qual é a melhor resposta. Isso é outra coisa que a gente tem que entender.
Quer dizer, nós estamos buscando anticorpo neutralizante, mas a gente não sabe se anticorpo neutralizante é a principal resposta imune que você quer encontrar. E eu estou Que vai falando isso proteger de fato, né? vai proteger. Quais são as correlações de proteção da vacina? Porque muitas pessoas se infectam e não produzem anticorpo neutralizante e curam. Então, a presença de anticorpo neutralizante, pelo menos medida do jeito como a gente consegue medir in vitro, não está presente em todas as pessoas que se curam. E o que a gente tem visto é que pelo menos 10% da população não produz anticorpo e que se cura. Então, o que é importante, a gente não sabe ainda. Qual que é o principal, se a célula, então, começa Pode a ser célula célula T, a T, né? resposta T, entendeu? O que você precisa de uma vacina para você ter imunidade? E outra coisa, quanto tempo dura essa imunidade? Porque, como a gente está vendo também agora, os anticorpos caem no tempo. Isso já tinha sido demonstrado para as outras infecções de coronavírus e as outras tentativas de vacina para os outros coronavírus, que não chegaram a ser terminadas, o SARS-CoV-1 sumiu, aí o pessoal parou de fazer estudos, mas aparentemente a resposta cai. O que não quer dizer que você pode perder a resposta, mas numa próxima infecção, você logo lembra da resposta, então Sim. você até pode se infectar Célula de de novo. memória, né? Apesar de baixo. Mas você não tem um quadro tão grave, o que já seria bom se a gente conseguir chegar nisso. Ou pode ser que a gente precise realmente ficar imunizando as pessoas anualmente, antes de inverno, alguma coisa assim, entendeu? Então, se não seria tão bom, né? Mas se for, é melhor do que nada. Sim. Então, na verdade, ninguém consegue adivinhar. Ciência é feita de dados, de você fazer testes, e quanto mais testes você puder fazer de formas diferentes, quanto mais cientistas estiver trabalhando, mais rápida a resposta virá. Então, também não tem mágica. É É muito trabalho, é trabalho, né? recurso, é investimento, é recurso, e é você. E eu acho que o maior problema da ciência é que você, mesmo se você tiver muito recurso, se você não organizou a formação das pessoas, não tem milagre. Então, o treinamento das pessoas que fazem ciência demora. Então, para você ter um número de cientistas, você não faz da noite para o dia. Então, mesmo se você, de repente, puser recurso, você precisa de uma massa crítica de pessoas para poder trabalhar o problema. Então, é muito importante a gente ter consciência da necessidade de manter os cursos de pós-graduação, de ter alunos, de ter bolsas. É isso que vai fazer a próxima geração de cientistas no país. Então, é realmente uma área muito sensível, porque o impacto é a muito longo prazo. Então, você não volta atrás, você não cria de novo as pessoas que não iam ser criadas porque você não investiu em determinado momento. Eu acho que isso é para toda a educação. Sim. Desde a É educação. investimento, né? Aquele jargão de que é um investimento a longo prazo mesmo. Educação é uma coisa que você não tem como voltar depois atrás. Então, realmente, tem que ser prioritário. E aproveitando essa tua fala, né, da questão da importância do investimento e do treinamento, eu acho que a gente está num momento muito delicado, né, no país, por conta disso. Eu acho que a gente vem de vários anos aí de dificuldade, né, Esther, de manter pesquisadores, manter bolsistas. Eu acho que isso acaba se refletindo em todas as linhas de pesquisa no país. Né? E por que eu estou provocando em relação a isso? Porque agora a gente está vivendo um momento que a gente teria que testar todo mundo, né? Que assim, vários epidemiologistas falam, né, que o ideal frente a essa pandemia era a gente aumentar o número de testes, testar o maior número de pessoas. E aí a gente não tem insumos, né, suficientes, a gente tem kits que nem sempre são de uma qualidade muito confiável. E aí eu queria ouvir você em relação a esses testes, porque a gente tem hoje
o teste de biologia molecular, que é o RT-PCR, que é o que está sendo utilizado para diagnóstico, mas a gente tem vários testes sorológicos, principalmente aqueles testes rápidos, de diferentes empresas, diferentes padrões, que em muitos locais a gente tem visto que tem mais complicado a vida do que ajudado por conta da qualidade. E aí a gente não tem aqui no Brasil essa produção, né? A gente tem uma produção. Eu Então, queria ouvir a você um pouquinho em produção. relação a isso, desse impacto, entendeu? De não conseguir, né, produzir aqui dentro o que a gente precisaria em termos de demanda e que isso está se refletindo na dificuldade, inclusive, de diagnosticar as pessoas. Né? Então, a empresa diagnóstica no Brasil, a produção de insumos diagnósticos é muito pequena. E isso é uma coisa que a gente tem que repensar e melhorar ou conseguir montar pelo menos núcleos de produção. Existem alguns públicos, a Fiocruz tem uma área pública que produz insumos, mas não pode ficar só na mão da área pública. Deveria ter um número maior de empresas de biotecnologia tentando desenvolver. Isso eu também queria falar, assim, que a ciência brasileira vai ter que se reinventar. E eu digo também que tem um lado dos recursos faltarem, e também tem um lado das pessoas amadurecerem, que a ciência mudou muito e precisa ser uma ciência mais colaborativa. O que eu percebo na forma dos cientistas brasileiros trabalharem ainda é as pessoas querem fazer tudo elas querem fazer todo o processo. E E sabem esconder pouco de como preferência, explicar. né? Então, essa é uma ciência muito cara. A ciência que você vai querer montar tudo no seu laboratório, fazer tudo, ela é uma ciência cara e que a gente não vai ter esse recurso, já não tem recurso nem. Então, a gente tem que achar soluções que facilitem e diminuam o custo da ciência e que ela seja uma ciência mais efetiva. A gente tem que achar o jeito de fazer isso. Não adianta só também pedir mais recursos, que eu acho que tem que pedir, mas também nós temos que olhar e mudar a forma de fazer, de trabalhar, que tem que ser uma ciência mais colaborativa. Isso é fundamental. Sem colaboração, a ciência fica absolutamente cara e ineficiente. Então, isso tem que mudar. A parte diagnóstica, eu estou falando isso porque a gente tem que começar a trabalhar melhor com a indústria local, para tentar melhorar a sua capacidade produtiva. Me impressiona, assim, por exemplo, eu lembro de uma empresa de diagnóstico que ela veio para mim e falou assim: ninguém me arranja soro para Chagas. Como que eu posso arranjar para validar os testes deles? Eu falei: isso tem que estar junto, ué. A gente tem que ajudar a empresa, não adianta a gente achar que eles têm muito recurso, quer dizer, essa empresa especificamente tem que ter apoio das universidades para ver como fazer o controle de qualidade deles, como arranjar essas amostras, como trabalhar, então tem que facilitar. E nós temos um meio, um ecossistema de produção de diagnóstico muito ruim. Então, quem quiser produzir, ele vai ter muita dificuldade. É a primeira coisa que isso tem que mudar, para que também você tenha perto de você a indústria que produz e você ajuda e tem uma coisa um pouco mais ligada às empresas de biotecnologia que a gente não costuma fazer. Então, entrou, cara, a pessoa quer desenvolver, você tem obrigação como pesquisador de ajudar e da gente criar esse ambiente um pouco melhor para a indústria local. Acho que a gente cria mais dificuldade para eles do que e é fundamental. Então, isso. Em relação aos testes diagnósticos, lógico, é uma doença que chegou e que a gente conhecia muito pouco da história natural. E na medida que os testes foram desenvolvidos, muitos deles na China, primeiro, que tem um ambiente de desenvolvimento de teste, mas é um ambiente que tem qualidades diferentes, mesmo na China, entendeu? As amostras só tinham lá e eles desenvolveram e foram os primeiros a trazer o teste. Depois, a segunda coisa que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, que ainda está acontecendo, é que eles fecharam os mercados. Primeiro, o produto fica aqui. Quando sobrar, aí a gente vende para vocês. Então, realmente demorou para vir testes que, por exemplo, da Europa, ou que eles estavam sendo desenvolvidos, chegaram muito depois aqui. Na verdade, foram chegar, eu acho que os testes das empresas grandes que nós estamos acostumados a chegar, chegaram em junho.
Então, só sobraram os testes iniciais, a China deve ter controlado a epidemia, e aí tinha teste suficiente para vender. Uhum. E aqui chegou e não se tinha capacidade de controlar e validar, e tudo que se inscreveu chegou. Então, ficou na mão do consumidor tentar analisar e entender. Uhum. A gente correu para tentar fazer e validar os testes, e as interpretações não são simples, você ter amostras bem qualificadas para você validar não é simples. Então, o que a gente viu no Hospital das Clínicas, agora eu vou dar. Nós ganhamos o primeiro teste, que era o teste que o Ministério comprou, ou ganhou, aparentemente. E esse teste rápido, o que a gente viu é que, primeiro, ele começa a ficar positivo depois do 10º dia. Então, ele, como diagnóstico imediato para a pessoa, ele não funciona. Mas ele funcionou sim quando a pessoa internava com quadro grave e ficava alguns dias e a PCR era negativa, ele ficava positivo. Então, se você tem um quadro suspeito clinicamente, já está com mais de 7 dias, sim, o teste sorológico pode ser usado e talvez ele já esteja positivo. Então, a maioria dos casos que chegaram no Hospital das Clínicas e que a PCR foi negativa, porque às vezes ela é, sim, teve uma utilização para o diagnóstico agudo dos casos. Nenhum dos testes está mostrando uma sensibilidade muito maior no começo, apesar de que eu não tenho nenhuma experiência com os testes novos, assim, usando na área clínica. Uhum. Só o que. Então, tem, mas eles não pegam. A primeira semana, a sensibilidade continua baixa. Acho que o que a Uhum. gente está tendo mais é o teste da Abbott, mas os Estados Unidos eles consideram muito sensível o teste da Roche e outros anticorpos totais. Então, eu Uhum. particularmente acho que a busca tem que ser por anticorpos totais. Eu acho que o IgM vai ter pouca precisão, o que eu Uhum. vejo é que não é uma doença que produz bastante IgM, então não é que o IgM é tão bom. E o outro problema do teste IgM, que a gente viu dependendo da empresa, é que dá bastante falso positivo. Então, Uhum. é este outro problema quando você está trabalhando pessoas sem sintomas nenhum. O que a gente viu foram taxas relativamente altas de IgM, e o que quando você está trabalhando com pessoas de baixo risco, você acaba tendo a maioria das amostras são falso positivas, o valor Sim. preditivo positivo é muito baixo. Então, assim, o diagnóstico agudo, melhor ainda é a PCR. Se você não tem a PCR e você quer fazer o teste sorológico, puder esperar até 7 dias, então, se a pessoa está com sintoma agudo, ela tem que ficar isolada. E a melhor coisa é que os seus contactantes também se isolem. Se você quer ter certeza se aquilo era positivo, depois de uma semana você pode começar a fazer a sorologia. Lembrando que Uhum. algumas pessoas não vão produzir anticorpo. Então, realmente é um diagnóstico difícil. Você não é como HIV, que depois. Mas também lembrando que HIV demorou um bom tempo para a gente ter bons testes. Eu não sei se as pessoas lembram, mas os primeiros testes de HIV demoravam 50 dias para ficar positivo. A janela imunológica dos testes lisados demorava 50 dias. Eu Então, lembro, assim, foi a minha época de hemocentro, com então, aqueles assim, vários como é essa? inconclusivos e as não Demora. conformidades, né? E demora para você melhorar o teste. São várias gerações para que chegasse um teste melhor, entendeu? Então, vai ser a mesma coisa que o teste de Covid. Hoje, eu acho que a sensibilidade é depois dos 7 dias. Eu acho que vale a pena testar. Se você está com um caso específico, não tem acesso à PCR, sim, pode usar. Mas o fato de vir negativo não vai excluir que esse indivíduo tinha o Covid. Então, ele vai ser melhor se ele for positivo. Você pode dizer, olha, muita chance de ser Covid mesmo. Porque as taxas de falso positivo nos testes IgG são menores ou nos anticorpo total. Uhum. Então, assim, não tem um algoritmo, concluindo, não existe um Sim. algoritmo perfeito. Você vai ter que olhar, pensar, ver o que está. Caso é um indivíduo assintomático, é um indivíduo sintomático,
Você está fazendo isso, triagem das pessoas, ou você está vendo um caso e fazendo o seu teste. São situações diferentes. E que o valor preditivo positivo do teste vai ser muito diferente de acordo com a situação clínica. Aproveitando isso que você falou do IgM e do IgG, né? Assim, o que a gente tem visto, eu vou falar particularmente aqui da região, né? Da região do sul aqui da Bahia, não existe um aporte financeiro para você realizar testes de real time em todo mundo. E aí, muitas vezes, a escolha dos municípios tem sido pelos testes rápidos, na tentativa de, por exemplo, mapear. Vou dar um exemplo aqui de estudante. Então, vamos fazer um quantitativo grande de estudantes e de professores, para ver se naquele município a gente consegue reabrir as escolas, por exemplo. E aí você fica muitas vezes com um teste, um resultado de um teste, mas sem saber muito que conduta epidemiológica seguir, porque você pega um indivíduo, por exemplo, assintomático, como você falou, e que dá positivo para anticorpos totais, não tem nem discriminação entre IgM e IgG. E aí você não sabe, né, se aquilo é verdadeiramente um positivo, ou seja, se tem realmente anticorpo, se é um falso positivo, se for verdade, é fase aguda, é fase mais tardia da infecção, é assintomático, é o quê? Né? A gente fica um pouco, na verdade, patinando, porque você não tem essa correlação, muitas vezes, da biologia molecular com a sorologia, então na impossibilidade, né, de fazer o teste molecular, e você não tem um parâmetro muito definido de algoritmo para os testes sorológicos, até porque é uma grande variabilidade, né, e a maioria desses testes que têm chegado, chegam através de doações, então o governo recebe essas doações de kit e acaba disponibilizando para ser feito, mas existe aí não existe uma validação prévia, né, no amostral daqui ou na casuística daqui. Então, eu acho que isso acaba dificultando ainda mais. Eu acho que testes a gente deveria, quer dizer, desde o começo, a minha ideia, eu não consegui colocar em prática, mas eu tinha muita vontade ainda de fazer isso, e é uma coisa que a gente começou, mas é exatamente a dificuldade de recursos. Acho que às vezes a gente tem recurso e usa de forma não pensada. Então, se eu fosse usar, porque realmente não vai existir forma de você fazer, com o tamanho da nossa epidemia, testes moleculares em todo mundo. O ideal é que o teste molecular seja usado para você confirmar o seu caso agudo, na minha opinião. Se você tem para fazer para indivíduo assintomático, ótimo, mas não é o nosso caso. Então, se a gente tiver que priorizar, o caso-chave é o caso sintomático. Para cada caso sintomático, próximo dele, devem ter vários casos assintomáticos. Então, o uso dos testes sorológicos, você devia ser, olha, eu confirmei essa pessoa, eu bloqueio os casos, as pessoas ao lado, e eu testo essas pessoas sorologicamente no momento, 0 e 15 dias depois, para saber quem pegou, e tentar manter essas pessoas paradas. As pessoas já estão soropositivas, provavelmente elas se infectaram recentemente, porque elas estão próximas teoricamente, elas provavelmente se infectaram recentemente, porque elas estão próximas de um caso que é PCR positivo. Então, nessas pessoas eu busco os contactantes. Então, a gente tem que organizar um sistema de contactantes usando o máximo do que a gente pode fazer dos nossos testes. Então, quando você faz, olha, eu vou numa escola, testo todo mundo, a gente fez isso aqui também. O resultado do PCR, do sorologia positiva, porque todo mundo quer saber, será que eu já tive, será que eu já tive? Então, na verdade, você acha algumas pessoas que já tiveram, mas elas podem ter tido a qualquer momento desde março, quando o vírus entrou. Então, ele não indica que essa pessoa tem que ficar em isolamento, não indica nada. Ele só indica que provavelmente a pessoa esteve exposta. Se a sua prevalência for muito baixa, nessa sua população, por exemplo, a gente fez isso em banco de sangue na Fundação ProSangue, a gente achou caso. Em fevereiro, tinham X casos positivos em doadores de sangue na Fundação ProSangue. Todos os 3 são falsos. Quando a gente pôs no outro teste, ele não confirmou. Então, quando você chega num valor de prevalência na sua população, não sei qual que é aí, mas se for menor que 1%, a maioria desses casos são falsos, mais provável. Então, esses testes
começam a ser capazes de detectar o caso, você tem um valor preditivo positivo melhor, depois que a prevalência é mais alta que a taxa de especificidade do teste. Do teste, certo. Então, se você só consegue definir depois que essa especificidade for maior do que aquela... então, se você está numa população com 5%, então você fez 1.000 testes, 50 deram positivos. É muito provável, a sua taxa de falso positivo é 3 em 1.000, então a maioria, provavelmente, você tem 47%, 47 que são verdadeiros e 3 que são 3 que falsos. são falsos. Agora, se você correu os seus 1.000 testes e você tem 3, o mais provável é que todos sejam falsos. Uhum. Então, assim, é uma questão de que você tem que entender o resultado do seu teste para a população e a prevalência naquela população. Então, esse conceito que a gente tem que começar a ensinar e ter claro que o que é valor preditivo positivo do teste é muito importante e depende muito da prevalência na sua população. Então, a interpretação, por isso que é tão confusa a interpretação, porque ela também depende de em que momento da epidemia você está em cada lugar. Uhum. Fazer bom uso, né, Esther, desses resultados. É O melhor difícil, mas possível. assim, é. Esther, eu queria deixar agora esse espaço, né, final, queria te agradecer novamente. Foi ótimo, ótima nossa conversa, e que você falasse, né, das suas palavras finais. A gente espera em breve, né, ter boas notícias em relação a antiviral, vacina, né, algo aí que traga alguma esperança, né, de que a gente vai sair dessa situação atual. E aí eu queria que você falasse sobre isso também e finalizasse a tua fala. Então, eu acho que essa epidemia vai ensinar algumas coisas para a gente. A primeira, a importância da ciência. Eu acho que só a gente vai conseguir só sair com uma ciência mundial forte, que consiga achar soluções, desde medicamentos a vacinas. E isso é um caminho lento, não tão rápido quanto a gente gostaria, mas a gente até está vendo que está indo muito mais rápido do que a gente imaginava. A segunda questão que eu acho que é importante é a gente realmente pensar no nosso meio ambiente e ver como se preparar para uma próxima epidemia. Então, são duas coisas que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, melhorar a nossa relação com o meio ambiente, e segundo, ter uma organização melhor de como você responde a uma epidemia. Se a gente não quer ter outra epidemia do mesmo porte, é bom a gente aprender a lição, pensar no que a gente fez errado, e se organizar para responder. Estava claro que não era só o Brasil, e tanto que a gente viu que não é só o Brasil, quer dizer, a Europa não conseguiu bloquear, e os Estados Unidos, então, está pior ainda, está tão pouco... Então, a gente tem que se organizar para isso. Uma epidemia vai muito rápido, principalmente quando é um vírus respiratório. E não dá para a gente parar e pensar o que eu vou fazer, o que é melhor. Melhor fazer isso ou fazer aquilo. Quando você pensou, a epidemia já passou por você. Então, é assim, esse pensamento, a organização do serviço básico de saúde, a gente tem que melhorar o serviço básico, porque é lá que vai acontecer a detecção, e quando você tem uma epidemia, é a rede primária de saúde que realmente tem um papel muito importante, que a gente acabou dando todo o esforço para fazer hospitais de campanha, e a gente tem que agora pensar em organizar como a rede primária tem que responder durante uma epidemia. Porque o número é tão grande que o único lugar onde você pode começar a controlar é através da rede primária. Então, a organização desses serviços é básico para uma resposta à epidemia. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Ter, muito, muito, muito obrigada, viu? E assim, a gente queria ver com você se eu posso disponibilizar o seu e-mail para, se alguém tiver dúvida, encaminhar as perguntas para o seu e-mail para que você possa responder na hora que eles forem assistir essa nossa conversa. Então, você pode sim, o que eu não vou prometer é que eu consiga responder, só isso. Hoje eu estou perdendo muito e-mail.
Então, se depois eu não conseguir, eu vou fazer o possível, mas se eu não conseguir, depois vocês falam com a Carla, ela passa o WhatsApp, fala comigo, porque está muito difícil hoje em dia responder os Eu e-mails. sei, as demandas são muitas, mas a gente vai tentar sim, a gente faz uma parceria. Ok, Esther, muito obrigada, viu? obrigada, Carla. Um abraço. Outro.